Pessoal, bom dia a todos. Hoje uma segunda-feira, dia 28 de agosto. Já estamos chegando no final do mês, tá? Esse é o nosso programa semanal, o Morning Call Mercado Agro Chicago. Acompanhe com a gente que esse trabalho só de análise gráfica, vamos falar de análise gráfica, todas as tendências dos ativos cotados lá em Chicago. Vamos falar de petróleo também, da moeda dólar, tá? Então acompanha aqui complexo soja, vamos falar de milho, trigo, arroz e quais as tendências para a semana, como começa a semana em Chicago para os ativos commodities, culturas aí, soja, milho, trigo, arroz, vamos falar de dólar e petróleo, que é a referência, né, o ativo referência para o mercado agro. Eu vou mostrar aqui para vocês por que é referência, tá? Tem muita coisa para a gente mostrar para vocês, gente. Ao longo dos programas nós iremos ir abordando novos temas e também falando, né, de figuras gráficas, padrões de candle, médias, tendências, indicadores, etc. Tá bom? Acompanha a gente toda semana, segunda-feira, a partir da manhã até as 9 horas da manhã. Joia? Já são 9h03, a gente começou o primeiro programa já um pouquinho fora do horário, mas assim, em torno de 8, 8h30 da manhã, tá bom? A gente vai postar esse trabalho, provavelmente no YouTube, e você vai poder resgatar lá e acompanhar durante o dia, tá? Muito bem? Por enquanto, a ideia é segunda-feira, gente. Caso sofra alguma alteração, você vai sendo informado aqui, tá bom? Muito bem, eu sou o Fúvio de Andrade, trabalho na CMA e nesse momento vamos falar primeiro do petróleo, né? Olha aí, gente, petróleo, tendência, olha o contrato vencimento já outubro, contrato V, né? O V3, CLV3 na CMA você tem, na plataforma Safras você tem o código desse ativo, né, à sua disposição caso você precise. Só entrar em contato com a CMA, com o teu gerente comercial, e você pode contratar o mercado NYMEX, onde é cotado o petróleo Nova York, tá bom? Bom, temos aqui alguns estudos aplicados no gráfico. Mais adiante vamos ensinar mais, né, sobre análise gráfica para vocês. Essa é a ideia, como você deve utilizar a plataforma para traçar suas tendências, incluir seus estudos, e vou mostrar muito mais estudo aqui. Isso aqui é só o começo, tá, pessoal? Muito bem? Vamos lá, tendência então do petróleo. Veja que o petróleo já atingiu meados aqui. Olha aqui, ó, quando eu coloco o cursor nesse ponto, aqui ele me dá abertura, máximo, mínimo, fechamento, tá? Então, nesse ponto, e na parte inferior da escala, você tem a data, 2022, ó, um pouco mais de um ano para trás, o petróleo trabalhava num nível de preço de quase $100. Então ele veio recuando e hoje hoje está 79,87 em Nova York, petróleo, vencimento outubro, tá bom? Esse contrato. Então assim, tendência para baixo. Apesar desse repique, essa formação aqui mais próxima, né, desde junho para cá, ó, com a OPEP trabalhando aí, diminuindo produção, né, a China desacelerando, então houve uma alta, mas assim, com a desaceleração chinesa, o mercado fica um pouco cauteloso, tá? Então a alta puxada pela diminuição do óleo, né? Produção de petróleo caindo e diminuindo, e ele deu o preço, né? Subiu, e agora a China, dados chineses, fez o petróleo recuar. Então vamos lá falar um pouco aqui do atual. No atual, o que a gente tem ali? Nós temos aqui uma formação de uma figura, gente, conhecido como oco. Esse oco aí, ó, ele tem uma linha de pescoço. Vamos colocar a linha de pescoço aqui, ó, raio horizontal para vocês. Olha lá, a linha de pescoço, né,
que é o ombro, a cabeça e o outro ombro. Tá formando até mais um pedacinho aqui, um puxadinho, né, que a gente chama, mas a tendência é essa cá, ó. Vamos colocar uma linha ali de tendência para você entender isso. Olha aí, ó. Essa é a linha de tendência que, por enquanto, né, o preço tem obedecido. Tá bom? Fulvio, qual que é as probabilidades? Olhar para trás, em análise gráfica, todo mundo sabe. Agora, olhar para frente que é mais complicado, né? Quais são as probabilidades? Probabilidade aqui, vamos deixar isso bem claro para todos vocês que vão acompanhar nosso trabalho aqui. Mais uma linha de tendência, um pouquinho mais grossa essa. Então vamos às possibilidades. Um oco é uma figura de reversão de alta para baixo. Ele tem um mastro que antecede o movimento e isso aqui pode virar um triângulo para cima, pode virar um triângulo para cima ainda. Ou o oco realiza para baixo. Então, em definição, nesse momento, para essa figura no petróleo. Cautela 79, rompendo esse nível aqui, 81 e 74, ele pode buscar R$84, que é topo anterior. Caso ele perca fundo aqui no suporte, pode encontrar as médias, né, de 50 branca ou a de 200 a azul em 74,96. Acompanhe esse movimento porque ele pode trazer o milho, pode trazer para baixo, o trigo, tá? Até a soja. Vou mostrar isso para vocês agora. Complexo soja, agora eu vou falar um pouco de soja. Soja Chicago, vencimento de setembro, olha lá a formação. Não é idêntica, mas é muito parecido. Quer dizer o quê? Mais para frente a gente vai mostrar as correlações, né, entre petróleo, soja, milho. Será que eles realmente, gráfico de linha, eu coloco o plot aqui na tela para vocês entenderem se em algum momento a cultura, né, a commodity está acompanhando, está colado, que a gente chama, está colado no petróleo ou está descolado? É isso que é importante, porque isso envolve o aspecto emocional dos investidores, psicologia de mercado, que não tem nada a ver com o mercado em si. São as atitudes, né, dos participantes de mercado. Isso também gera movimentos, às vezes a favor, às vezes contra. Por isso que muita gente não compreende, não entende, né? Poxa, mas o petróleo está subindo e a cultura está caindo. Tem a sazonalidade, né? Tem também os fundamentos dos ativos, né? Colheita, clima, isso tudo vai envolver também os movimentos que estão ocorrendo, e a gente vai tentar explicar isso para vocês. Esse é o nosso trabalho aqui e o que pode vir à frente, tá bom? Então, o que esperar dessa semana aí da soja? Veja bem, tem uma formação de queda aqui, porém o ativo vem se recuperando, vamos dizer assim, discretamente, e testou uma resistência no ponto lá de resistência anterior, tá? São esses topinhos aqui, ó. Encostou no Bollinger que vinha fechando, mostrando queda de volatilidade, tá? Então montou ali, formou hoje, ó, um doji, figura essa padrão de candle de equilíbrio. Há quem diga que é um candle de reversão, mas é um candle que equilibra, nem comprador nem vendedor, tá todo mundo, né? Veja que ele tá até achatadinho, mostrando que a volatilidade está baixa. Então esse candle de hoje vai dar rumo ao mercado de soja durante a semana. A atenção se dá onde, Fulvio? A atenção se dá no rompimento desse candle, que vai formar hoje, rompimento para cima e para baixo, pode mudar todo o cenário, tá? Então fique atento nesse candle aqui, a mínima dele ali, ó, 1382 e a máxima em torno ali no nível patamar de 1400, tá? Resistência 1400, para baixo 1382. Rompendo para baixo, ele pode continuar a formação dessa figura que é de queda, porém ela pode ser desconfigurada. Quando ele romper
os 1.400 para cima e buscar novamente topo anterior no nível de quase 1.500 ali. Atenção então no candle de hoje, que esse candle é importante, tá? Muito bem, viu que a formação é parecida com o petróleo, né? Já o farelo não está tão parecido não, descolou aí, né? Do dólar que vem, do dólar não, do petróleo que vem recuando, descolado do petróleo, está subindo. O farelo que vinha caindo na contramão do óleo, de repente ele deu um salto, o farelo, e o óleo veio descendo. A gente vai mostrar isso já já. A formação já é bem um pouco diferente aí, não está tão colado no petróleo não, tá? Tem vida própria, por enquanto, esse ativo. E a resistência dele, o candle de hoje, candle importante, na sexta-feira ele formou uma figura de equilíbrio, cautela na sexta, porém hoje já abriu para cima, rompendo um certo ponto aqui anterior, e agora o nível a ser atingido é 433, resistência lá na linha superior. Esse estudo chamado Bollinger, que é essa parte azul aqui, que envolve tudo isso, mais para frente vai explicar para vocês, tá? Pode ser, eu nem vou falar muito, porque a gente vai ter, provavelmente possamos ter um curso de análise gráfica na CMA, então já estou antecipando aqui para vocês, e aí você aprende a utilizar a ferramenta aqui, aprende conceitos, teoria no curso, e fica especialista, expert. Isso vai ajudar você em quê? Isso vai ajudar você a entender qual o melhor momento de você negociar o teu produto, você comprar e vender, tá? No mercado, tanto futuro quanto no mercado de comercialização, ok? Muito bem, então tem lá a resistência nos 432, e suporte fica mais perto, é a mínima do dia, mas um pouquinho mais distante são as duas médias aqui, ó. 250, 416 é suporte ali, tá? Esse é pro farelo. Vamos falar de óleo então, que estava subindo desenfreadamente, recuou, se recuperou, fez um topo, segundo topo, escorrega, corrige e agora tenta voltar para o topo anterior, que é o nível ali de 68 até quase 70, né? É uma resistência forte, e ainda com esse candle de hoje, rompendo o máximo do anterior aqui, sexta-feira, suporte 65,55. Se perder esse suporte, vem para a média de 50 períodos, tá? A primeira média do ativo é 65,55, depois mais abaixo, nesses fundos anteriores e topos anteriores, a análise gráfica não dá ponto sem nó, ela sempre tem motivos para o preço encontrar um certo nível, né? 63,30 ali, como a média está subindo, pode ser até um pouquinho mais para cima, tá? 63,50 ali é um nível interessante. A formação, por enquanto, é de um topo duplo, que é uma figura de reversão de alta para baixo. Se esse topo duplo for 100% realizado, 59, em torno de 59, em nível de 59,60 ali é um suporte interessante. E esse pivôzinho aqui, que se ele se confirma também, 62 faz o pivô para baixo, né? Formação aqui de pivô para baixo. Ou rompendo a máxima do candle atual, vai lá para o Bollinger novamente em nível de 70, tá? São as possibilidades aqui para o mercado de óleo de soja. Já o milho em Chicago trabalha numa queda, né, numa tendência de baixa aí, com a produção americana, né, a colheita se aproximando lá em novembro, dezembro, né? Então, dados aqui que nós temos é que a colheita está indo bem, né? Não tem nenhum fator climático que por enquanto possa atrapalhar, e isso traz o preço, né, o petróleo recuando, ajuda a derrubar o preço do milho, que quando chegar essa produção mais para o final do ano, né, vamos estimar aí uma safra enorme americana, e esse preço pode recuar mais. Por enquanto, a tendência é de baixo,
tem um nível aqui de suporte, ele está exatamente trabalhando nesse nível de suporte que é de 473, aqui 475, já há bastante tempo. Ele rompe, ele volta, rompe, volta e vai afunilando, vai afunilando. Isso quer dizer o quê? Quando o ativo afunila, gente, eu estou só há 20 anos nesse mercado, tá? Então, a gente não tenta adivinhar, a gente tenta usar a análise gráfica para nos dar um horizonte, explicar qual é uma tendência, uma direção para o preço do ativo, tá? E a análise gráfica é que explica, o professor só estuda e mostra para o pessoal, né, as possibilidades. Então nós não podemos, não existe uma só possibilidade em análise gráfica, o mercado é formado por muitos participantes, grandes, pequenos, etc, né? Ok. Formação então vai afunilando uma base, a gente chama isso aqui de triângulo descendente, figura de baixo. Mas ele pode desconfigurar? Pode desconfigurar caso ele rompa o patamar de 482 para cima, ele pode voltar aos níveis desses topos aqui, ó, 492. Por enquanto é isso. Vamos aguardar mais movimentações, sendo que esse estudo, que depois eu vou explicar ao longo dos programas aqui, das lives, para que serve e como que ele funciona, o cálculo dele, por isso que é importante a gente saber acompanhar, tá? Então assim, somente quando esse nível de preço aqui for rompido, ele pode voltar aqui a níveis de 493, 492, por aí, tá bom? Por enquanto, suporte mais curto, 462, e se perder esse suporte, possibilidade de buscar os 450. Ok? Chicago, trigo. E o trigo, né? Conhecido também como uma cultura aí, commodity, também de energia, né? Para o mercado agro, a tendência de baixa, trabalhando abaixo da média de 200, ou seja, média de 200 é um nível do ano. Está abaixo, professor, do nível dos últimos 12 meses, praticamente, né? 10 meses, está abaixo. E esse nível servindo agora como uma resistência. O ativo não consegue romper para cima e se manter. Então, é um nível interessante aí, um nível poderoso para firmar preços. Os produtores estão percebendo isso. Quando bateu novamente ali, muita gente firmou o preço. E olha como ele desabou, entrou vendendo, né? Desabou. E se segurou nesse fundo aqui, ó. Esse fundo aí está no nível de 489, 488, 589, 588. Se perder 589, 588, 575 é a linha inferior do Bollinger. Também fecha. Perceba que o Bollinger, as bandas de Bollinger estão se fechando. Isso quer dizer que a volatilidade diminui à medida que o final do ano se avança, tá? Estão diminuindo a volatilidade. Ok? Atenção para esse candle, então, para esse fundo. Recuperação, se houver um repique, tende a atingir 615, 616 ou até 620, um nível ali de resistência, que é essa média de 21 aqui, tá bom? Vamos falar então do arroz. O arroz, a Índia, né, informando aí que não vai exportar a produção de arroz, isso mexeu com o preço aí nos últimos, trouxe volatilidade. Eu vejo como os candles, como é que eu percebo isso, professor? Batendo o olho no candle, o tamanho dos candles, isso é volatilidade, tá? Candle comprido, com um pavio para cima, para baixo, quer dizer, e o Bollinger com uma extensão, não achatadinho, uma extensão maior entre máximo e mínimo, olha lá, máximo e mínimo. Veja que a média de 200 é muito importante, ela dá direção para os ativos. Então vai aprendendo aí com a gente, né? Testou 3 vezes um nível ali de média de 200 e não conseguiu se manter acima, recuou, mesmo com a Índia indicando aí que não vai vender produção. Tem suporte no nível de 15,38, resistência na média de 200 em
Vou falar 16? Vou falar 16, é uma resistência boa para ser trabalhada. Suporte 15,56 e depois mais abaixo em 15,30, tá? Esse é o arroz. Depois talvez vamos direcionar dúvidas, né? Um canal de comunicação para a gente ajudar vocês no dia a dia aí, tá bom? Estamos apenas começando, ajudando aí o pessoal de agro. Isso já existe muito no mercado financeiro, mas esse mercado de agro, a CMA está sendo a pioneira, está começando com esse trabalho antes de todo mundo, tá? A análise gráfica para o mercado agro, tá? E o dólar comercial, falamos lá do petróleo no início da nossa transmissão aqui, da nossa gravação, e agora vamos falar um pouco de dólar comercial na tela, a tendência também, o ativo que bateu 5,90 há uns 2 anos atrás, vem recuando e trabalhando em tendência de baixa, topos cada vez mais baixos, tendência de baixa. Na atualidade aqui, o que o ativo está fazendo, né? Rompeu uma linha de tendência para cima, mas se segurar, olha a média de 209. Professor Fulvio, aqui o Fulvio de Andrade, ele começou com essas médias de 200 há 20 anos atrás, gente. Ninguém usava isso aqui. E eu fui dizendo, mostrando que é uma média importante, anual, que é muito utilizada por investidor estrangeiro, tá? E por isso que ela é tão eficiente. O mercado para ali, literalmente, o dólar, qualquer ativo parou, lateralizou, perdeu o fundo, veio buscar a média de 21 e agora fez pullback, né? O mastro está aqui, recuou, fez uma retração ali do Fibonacci de praticamente 50% do topo aqui do mastro anterior, recuou 50%, veio parar na média de 50. Ô, Fulvio, quer dizer que funciona as médias? Média de 200, média de 50. Olha lá, o mercado obedeceu e não é um ativo pouco trabalhado. O dólar no Brasil é um dos ativos mais negociados, tá? Tem muita liquidez. Tudo bem? Então qual é a tendência aqui, ó? Tá acumulando, né? Tá em congestão ali, lateralizado entre uma resistência ali de 4,90 e suporte em nível de 4,85, 4,90. Atenção para um rompimento que pode acontecer essa semana, ou para cima ou para baixo. Se for para baixo, tem um pivô formado aqui, pode preencher gap, deixado anterior, e vir para esse fundo aqui, ó, 478. Para cima, temos a resistência desses dois topos, ó, 493 até 495 é resistência, tá? Tudo bem? Por enquanto, né? O que a gente está vendo agora. Não dá para falar para você, a tendência é de baixo. Então, como se ele está fazendo topos cada vez mais baixos, eu não posso acreditar que ele vai vir buscar os 5,12 novamente, a não ser que ocorra alguma informação, algum dado econômico que possa trazer essa volatilidade, essa possibilidade. Muito bem? Pessoal, muito obrigado. Já ficando por aqui. Acompanhe o nosso trabalho. Eu acredito que muito em breve, na próxima segunda, a gente faz mais um programa, ou até na sexta-feira. Tudo que eu estou falando aqui, o que aconteceu, o que não aconteceu, tá bom? Então, uma semana abençoada a todos e a gente volta na sexta-feira, depois na segunda, tá? Tchau e ótimos negócios a todos.